Queridos irmãos, vamos nesses instantes fazer as nossas irradiações, que é aquele momento em que, através do pensamento, nós doamos o melhor de nós para que possamos levar bons fluidos a todos aqueles irmãos que passam por dificuldades e que necessitam de uma prece. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos nesses instantes unir os nossos pensamentos, formando assim uma grande corrente fluídica e direcioná-la ao nosso querido Mestre Jesus e receber dele todos os recursos necessários para irradiar a todos os locais e a todas as pessoas esses fluidos benéficos, para que o perfume divino ali se faça presente. Inicialmente, voltemos os nossos pensamentos aos nossos lares. Que a luz divina possa higienizar todos os cômodos do nosso lar, retirando dali fluidos deletérios e impregnando-o com muito amor, harmonia e paz. Aos nossos entes queridos, que a solidariedade e a fraternidade estejam sempre presentes nos atos do nosso cotidiano, superando todo e qualquer sentimento infeliz. Há aqueles que encontram-se enfermos, que os fluidos benéficos, espargidos pelo nosso querido Mestre Jesus, possam dar o alívio e trazer a recuperação a esses irmãos. A nossas crianças, que sejam tratadas com muita compreensão, muito carinho e amor. Aos nossos desafetos, que possamos esquecer as nossas desavenças, dar as mãos e seguirmos juntos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Ao nosso planeta Terra, que a luz emanada de Deus possa dissipar todas as trevas e todos os sentimentos ruins, para que a nossa terra possa ascender em paz para um mundo melhor. Aos reencarnantes, que eles sejam aqui recebidos com muita luz, emanada pela grandiosidade do amor de Deus. A todos aqueles irmãos e irmãs que nesses momentos difíceis estejam passando por dificuldades, que Jesus estenda a sua mão amiga sobre eles, proporcionando-lhes amparo, esperança e consolo. Vamos agora pedir pela magnetização das nossas águas, que o nosso Divino Mestre possa colocar nelas tudo aquilo que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais por terem nos acompanhado nessas irradiações de luz e amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, queridos irmãos, muito boa noite. Gostaríamos primeiramente de agradecer essa oportunidade de trabalho, de estarmos aqui nessa noite, juntos, tecendo reflexões, comentários, para que possamos juntos compreender melhor essa doutrina de amor que é o Espiritismo. Na noite de hoje, o nosso tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é o egoísmo. Para a realização do trabalho dessa noite, foram consultadas as seguintes obras:
o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, itens 11 e 12. O livro Ave Luz, pelo Espírito Shaolin, psicografia de João Nunes Maia, no capítulo Caridade. O livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 6. O livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, também psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 24. O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas perguntas 913 a 917. E, por fim, o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 62. Então, no estudo na noite de hoje, a partir das reflexões trazidas nessas obras, dos ensinos trazidos nessas obras, nós vamos buscar refletir sobre 3 perguntas acerca do egoísmo. Primeiramente, compreender o que é o egoísmo, né? Que é esse vício, aonde ele se manifesta e buscar compreender como vencê-lo. Então, nos conta Amélia Rodrigues no livro Nos Caminhos de Jesus, capítulo 24, que numa noite fria, a população, atormentada pela ira, pela inveja, acusava sem hesitar e buscava a condenação de um inocente. Esse inocente era o Cristo, Jesus. Eles o viram curar enfermos, apresentar sua mão misericordiosa a todos aqueles que precisavam, ser o exemplo do amor, da justiça e da caridade. Ele apresentou à terra o reino de Deus, estabelecendo que não se podia servir a 2 senhores, não se podia servir a Deus e a Mamon. Então ele colocava na sua vivência a conduta moral acima da vida material. Pela ignorância, pela rigidez de coração, não podiam essa população compreender a sua mensagem de honra, de amor. Então esse povo ingrato exigiu-lhe a morte. Nessa ocasião, entra uma figura bastante conhecida do Evangelho de Jesus, que é Pôncio Pilatos, um governador romano, que sabia que Jesus era inocente, pois diversas vezes ele submeteu Jesus a interrogatórios, a jogos de palavras, tentando repetidas vezes encontrar a culpa nesse Senhor. Mas em todas as suas tentativas, Pilatos fracassou, porque aquele homem sempre respondeu com nobreza, que era fruto da pureza de sua alma. Pilatos, por compreender, por não ter como acusar, não encontrar meios de acusar Jesus, tentou por 3 vezes, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, por 3 vezes, Pôncio Pilatos tentou apresentar argumentos para que Jesus não fosse crucificado. Sugeriu, inclusive, que ele poderia castigar e depois soltá-lo. Argumentos que pudessem eximir Jesus, né? Afastar Jesus daquela punição que a população naquele momento pedia. Mas nada foi suficiente, né? A população queria que Jesus fosse crucificado, pedia a morte daquele homem. Pilatos chegou, inclusive, a oferecer a crucificação de Barrabás no lugar de Jesus, que também se chamava Jesus, inclusive Barrabás, mas a troca não foi aceita. A população ainda queria que Jesus fosse crucificado. E Pilatos, então, mesmo tendo tentado de algumas formas que aquele homem não fosse crucificado, pois tinha certeza absoluta da sua inocência, ele, por fim, lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse levado à cruz. Amélia Rodrigues, quando fala, lá no capítulo 24, a respeito disso,
coloca Pilatos como um exemplo de suprema covardia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que nos trouxeram essa obra, por meio de Allan Kardec, concluiu que Pilatos nos exemplificava, então, a prática do egoísmo. Colocou a seguinte distinção: Jesus como um exemplo magnânimo da caridade e Pilatos, nessa ocasião, representando o egoísmo. Então, partindo do princípio que o livro Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca o exemplo de Pilatos como um exemplo de egoísmo, vamos tentar compreender o que é esse vício a partir dessa figura, da figura de Pilatos. Então, Pilatos, ele era um governador da província romana da Judéia, entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Na tradição cristã, ele foi conhecido, então, por ter sido o juiz que não interveio contra os fariseus na condenação do Cristo na morte da cruz. Então, Pilatos não foi o responsável direto por ter pedido, por ter condenado Jesus à cruz, mas ele era, naquele momento, a figura que poderia impedir que um inocente fosse levado à morte, né? E ele preferiu lavar as mãos. Amélia Rodrigues ainda nos coloca aqui no livro que ele temia a fúria daquela população que pedia a morte de Jesus. Então, ele se colocou na condição de, para não sair do seu ambiente de conforto, né, para não ter que enfrentar aquela população, ele preferiu, então, aceitar o que estava sendo pedido e ainda assim levar um inocente à morte, né? Então, nessa condição, o que nos exemplifica essa passagem na condição do egoísmo é que quando nós estamos sob a influência do egoísmo, nós acabamos deixando que o outro sofra algo que nós poderíamos evitar, que nós poderíamos auxiliar, que nós poderíamos colaborar para que aquele sofrimento não acontecesse, e nós preferimos silenciar, lavar as mãos e não colaborar com o auxílio do outro. Então, o egoísmo, ele deriva da influência da matéria. É dele que deriva todo o mal. Pois ele é uma fonte, né? Uma das fontes das misérias terrenas. Então, o ódio, a inveja, a ambição são sentimentos que derivam do egoísmo. Ele, que é filho do orgulho, esses dois sentimentos unidos, eles são os que colaboram, né? São a raiz de todos os outros males da humanidade. Então, é necessário que nós possamos, sempre que possível, né, lembrar de combater esse sentimento, que é o egoísmo. Pois ele é totalmente incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ali no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz que o egoísmo, ele é a negação da caridade. E sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Não haverá segurança, pois o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, né, com eles a vida vai ser sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calçarão aos pés das mais santas afeições. Então, quando estamos tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, nós estamos o tempo todo tentando nos colocar à frente de toda e qualquer coisa, né? Então, mas claro, o egoísmo, ele tem, como todos os sentimentos, como todos os vícios ou virtudes, ele tem as suas variantes, né? Então, muitas vezes nós já conseguimos praticar a caridade num aspecto da vida, no outro ainda não, né? Então, nós já conseguimos fazer uma doação material quando temos a oportunidade, quando temos condições para isso, mas ainda não conseguimos ouvir com afeto, com carinho, aquele que está na nossa casa, né? Então, o egoísmo, ele também tem
as suas variantes, né? Mas basicamente ele representa quando nós colocamos a nós à frente de tudo. Claro que nós não podemos confundir, né, o egoísmo com o auto-amor. Colocarmos-nos à frente do nosso amor, colocarmos-nos na condição de seres que devem ser protegidos, cuidados e amados por nós mesmos, é autocuidado, é auto-amor, mas ele não se confunde com o egoísmo, né? O egoísmo é quando nós nos colocamos acima de toda e qualquer coisa. Quando Pilatos lava as mãos e para continuar tendo seu conforto material, tendo seu conforto diante daquela população que eram os seus governados, ele lava as mãos, né? Então, precisamos sempre compreender que existe essa diferença. Então, já entrando na próxima pergunta, aonde o egoísmo se manifesta? Como nós podemos identificar o egoísmo? Né? No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho vem nos falando da importância do autoconhecimento, de que para que eu possa extirpar qualquer mal que ainda vive em mim, né? E muitos ainda vivem em nós, porque nós estamos ainda numa fase tão inicial da nossa evolução espiritual, né? Da caminhada espiritual, vivemos num mundo de provas e expiações, estamos no segundo degrau de uma escalada de 5 planetas, de 5 categorias evolutivas do planeta. Então temos ainda uma longa caminhada, e nela, ao longo dessa caminhada, vamos extirpando os nossos vícios, reconhecendo as nossas virtudes, trabalhando as nossas virtudes. Então, para isso, nós precisamos ter o autoconhecimento. Compreender francamente, com franqueza, aquilo que eu sinto, quem eu sou, porque a partir do momento que eu consigo me reconhecer e me amar dessa forma como eu sou, né, ter o auto-amor, o autocuidado, é que eu vou conseguir desenvolver as minhas virtudes, né, e ascender na minha escala evolutiva. Então, para que a gente possa compreender isso, a gente precisa entender aonde eu posso identificar a manifestação do egoísmo. Então, nas obras consultadas, a espiritualidade vem nos dizendo que o egoísmo ele se manifesta na dureza do coração. Então, mais uma vez retornando a Pôncio Pilatos, a frase dita por ele é: que me importa? Que me importa se um inocente vai ser levado à morte? Aquele que eu sei, que eu tenho certeza, que eu instiguei, que eu procurei, que eu tentei encontrar, qualquer que fosse delito, que me deixasse em paz com aquela decisão, e eu não consegui, eu tenho certeza absoluta de que ele é inocente, eu vou permitir que ele vá à morte. Isso representa a dureza de coração. Quando eu consigo ver no outro a necessidade, quando eu consigo ver no outro a inocência, quando eu vejo que há algo que eu possa fazer pelo bem-estar do outro, mas eu prefiro lavar as mãos. Que me importa o outro? A mim me importa apenas eu mesmo. Né? Então, essa dureza de coração. Então, quantas vezes nós deixamos de auxiliar alguém apenas para não alterarmos o nosso conforto? Quantas vezes eu deixo de ver a dor do outro porque eu só consigo enxergar a minha dor? Quantas vezes eu tento deixar a minha condição acima da condição do outro? Eu não quero alterar o meu conforto para auxiliar ninguém, né? Quando eu sou convidado, por exemplo, a fazer concessões do meu bem-estar pelo bem geral, como eu me comporto, né? Hoje nós vivemos no nosso planeta uma situação em que todos somos convidados a fazer concessões. Somos intimados a fazer concessões pelo bem geral, para cuidar da minha saúde, e não só da minha saúde, como da saúde do meu irmão, do meu familiar, de pessoas que sequer eu conheço. Então, como eu me comporto quando eu sou convidada a fazer uma concessão?
Quando eu reconheço um problema, mas esse problema não me atinge, como eu me comporto quando eu reconheço esse problema e ele não me atinge? Então, identificar, tentar responder essas perguntas, né? Quando a dor que está uma determinada situação social, em que a dor vai chegar a dor para alguém, mas esse alguém eu sei que não sou eu não estou nesse grupo de pessoas que está sofrendo essa dor. Como eu me comporto? Sabendo que eu posso auxiliar esse grupo de pessoas, né? Aí a gente é convidado para um sentimento bastante importante, que é a empatia. Então, tentar identificar a resposta dessas perguntas vai nos auxiliar a compreender melhor aonde está se manifestando em mim o egoísmo. Então, também no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos convidados por Emmanuel, que nos diz o seguinte: expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro a expulseis do vosso coração. Então aqui a gente vem com Emmanuel nos trazendo também a situação do planeta, né? Que ele está no processo de gravitar na escala dos mundos. Estamos hoje passando pelo processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nesse momento, nós somos convidados a extirpar o egoísmo da Terra. Mas como eu posso extirpar o egoísmo da Terra se eu sou apenas uma pessoa, né? Bom, para extirpar o egoísmo da Terra, primeiro eu preciso extirpá-lo de mim. Precisamos o tempo todo buscar formas de vencer esse sentimento. Mas então, como vencê-lo? Né? Precisamos vencê-lo, mas como vencê-los? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos traz que o altruísmo é a antítese do egoísmo. E ela nos traz mais. Ela nos diz que ele, o altruísmo, ele cicatriza as lesões da alma que o egoísmo produz, fomentando a vigência da saúde mental. Então, para vencer o egoísmo e ao mesmo tempo curar as lesões que tenho na minha alma, que já foram causadas pelas inúmeras vezes em que eu me deixei levar por esse vício, seja nessa ou nas vidas pretéritas, é pela prática do altruísmo, né? Então, ele é a nossa porta de entrada. O altruísmo é o sentimento que me faz enxergar o meu irmão. E nesse momento em que eu enxergo o meu irmão sob as lentes do altruísmo, ele deixa de ser usado. O outro deixa de ser usado para ser dignificado. Então eu vou enxergar o meu irmão com olhos de amor, de afeto, de caridade. Outro sentimento muito importante, necessário para que nós possamos vencer o egoísmo, é a generosidade. Então, também no livro Plenitude, Joana de Ângeles nos diz que a generosidade, inicialmente, ela doa coisas, objetos, utensílios, roupas, alimentos, agasalho, teto. Então, inicialmente, como ainda somos seres materiais, vivemos em meio à matéria, nós aprendemos que doar é doar o que há de material. Então, se eu vejo alguém que passa fome, eu posso auxiliar com 1 quilo de alimento, com um prato de alimento. Se eu posso, eu vou auxiliar. Então, inicialmente, essa é a generosidade. Mas Joana de Ângeles nos diz mais. Ela nos diz que nós vamos, inicialmente, doar o que é material, para depois brindar sentimentos, aprimorando essa arte de servir até poder doar-nos, para que nós possamos doar a nós mesmos, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Primeiro nós vamos aprendendo aos pouquinhos, né? É que nem na escola. A gente aprende matemática,
a gente começa aprendendo matemática com conta de mais e menos, que são as mais fáceis. Depois a gente vai indo para conta de vezes, de dividir. É aos poucos. Nós vamos aprendendo aos poucos. E compreendendo, né, fazendo um paralelo com esse caminhar do aprendizado, nós não podemos esquecer que a Terra ela é uma escola. Nós estamos aqui encarnados com um objetivo de progredir, de aprender, de trilhar o caminho do progresso. E nessa escola, né, as lições elas são aplicadas, as lições que nós conhecemos, que nós aprendemos, elas requerem esforço, disciplina. Toda vez que a gente recebe um novo conhecimento, nós precisamos fazer exercícios de fixação. É que nem na escola, né? Quando eu vou aprender uma matéria nova da língua portuguesa, quando eu vou aprender um verbo novo, eu preciso exercitar. Eu vou exercitar a conjugação desse verbo várias vezes, em frases diferentes, em situações diferentes, até que eu possa finalmente dizer que eu aprendi. E não é diferente com a nossa escola espiritual, com o nosso aprendizado no planeta Terra. Nós não podemos esperar que a nossa primeira leitura, o nosso primeiro conhecimento, o nosso primeiro contato seja aquele que vai fazer com que nós saibamos já ser altruístas no primeiro dia, no primeiro momento, né? Ela requer esforço, porque as virtudes que nós citamos e que nós temos contato, que nós conhecemos, elas já estão dentro da gente. Elas são sementes e nós precisamos desenvolvê-las. Nós precisamos regar, nós precisamos do tempo necessário para que elas se desenvolvam. Então, da mesma forma que na escola, né, no planeta nós vivenciamos a jornada, que tem o objetivo de nos fazer progredir moralmente. Recebemos lições, somos convidados a exercitar, né? Então, considerando que a nossa escola é o nosso planeta, nós podemos fazer um paralelo entre as nossas virtudes e a nossa capacidade de aprender lá na escola, né? Quando nós somos pequenos, nós somos criança, entramos na escola, nós temos a capacidade, nós temos as potencialidades para aprender as diversas matérias, os diversos conteúdos que vão ter lá. Então, da mesma forma são as virtudes, nós temos essas potencialidades, nós precisamos desenvolvê-las, né? No professor na escola, bom, nós temos um grande professor no planeta Terra que veio nos trazer pelo exemplo o caminho a ser seguido, que é Jesus. Então, Jesus é o nosso grande mestre, o nosso grande professor. Se na escola nós temos os exercícios, como eu citei antes, os exercícios de aprender a conjugar um novo verbo, na escola planeta nós também temos os exercícios. Então, eu vou exercitar o meu altruísmo quantas vezes for necessário. Vai ser também nas tentativas e nos erros. Nós vamos o tempo todo exercitando até conseguir compreender, até conseguir aprender essa nova virtude, que ela se torne inerente a nós mesmos. Se na escola nós temos a instrução, na escola planeta, Terra, nós temos a educação. A educação, que é a arte de formar caracteres, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos. Essa arte de formar caracteres é a arte de formar a nós mesmos, né? Exemplificando esse exercício necessário, para finalizar, nos conta o Espírito Shaolin, no livro Ave Luz, capítulo Caridade, que Judas Iscariotes, ao ouvir o mestre falar que a caridade era o caminho para a salvação, pôs-se a praticar a caridade de forma voraz, mas ainda assim sem verdade no coração. Então ele buscava fazer a caridade a qualquer momento que pudesse, pelo simples exercício sem sentimento de fazer aquilo. Então, se eu podia doar alguma coisa, eu doava. Se eu podia ajudar uma pessoa a atravessar a rua, eu ajudava. Enfim, fazia de qualquer forma, buscava sempre fazer a caridade.
Até que um dia, numa estalagem em que ele se hospedava, chegou um homem que tinha lepra, né? E na época a lepra era uma doença gravíssima, né? Que uma pessoa com lepra não podia de forma alguma estar próxima às pessoas saudáveis, porque podia contaminar e era quase como uma sentença de morte. Então, Judas Iscariotes, ao ver aquele homem que tinha lepra, que ele não tinha como se hospedar, ele chegou na estalagem, esse homem com lepra, chegou na estalagem pedindo hospedagem e o dono da estalagem não podia permitir que esse homem se instalasse lá, né, se hospedasse lá. Mas sabia que Judas estava lá e sabia que Judas buscava o tempo todo fazer a caridade e chamou Judas para que ele pudesse auxiliar aquele homem. Judas, ao ver esse senhor que já estava tomado pela lepra, ele recuou. Ele não tinha condições. Ele não conseguiu ajudar esse homem. Ele não se sentia capacitado porque ele mesmo também tinha medo dessa doença, né? Então, quando ele, na próxima oportunidade de encontro com Jesus, ele questionou o mestre. Por que ele sempre falhava em todas as suas tentativas de libertação? Todas as vezes que ele tentava exercitar uma virtude, ele falhava. E Jesus, com a sua amorosidade de sempre, deu o seguinte conselho para Judas: avança devagarinho, mas sempre. O tempo não exige que tu dispares nas reformas. No entanto, pede que não pares no caminho. Então, no exercício de vencer as nossas virtudes, assim como o mestre disse a Judas, ele também nos convida que nós não paremos no caminho, que nós busquemos o tempo todo exercitar. Pois não vai ser fácil, não é simples, não é fácil vencer o egoísmo. Não é fácil vencer a matéria, pois nós estamos aqui imersos nela. E ela é importante, a matéria não é a vilã. Ela é importante porque é o contato com ela que nos faz progredir. E o que nós devemos fazer é buscar sempre esse progresso, buscar sempre desenvolver essas virtudes. Então, além da generosidade e do altruísmo, também tem outros sentimentos que podem nos auxiliar a vencer o egoísmo, que é a coragem, a empatia, a fraternidade, que é ver a todos como irmãos, pois quando eu consigo ver no outro um irmão, eu consigo ser generoso com ele, né? Eu busco amá-lo. O esforço contínuo e bem direcionado, a concentração e, mais uma vez, insistir após cada pequeno ou grande insucesso. Cada vez que eu buscar desenvolver uma virtude, que eu buscar ser generoso e eu não conseguir, tudo bem. Eu me aceito nesse momento como eu sou. Eu aceito que nesse momento eu falhei. Mas na próxima vez eu vou tentar de novo. E é assim que nós vamos desenvolvendo todas as nossas virtudes. Todas as nossas virtudes. Então, queridos, com essa mensagem de buscar sempre desenvolver as nossas virtudes, nós agradecemos a oportunidade mais uma vez de trabalho e desejamos a todos uma boa noite. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos ao nosso Divino Mestre Jesus por ter nos proporcionado esses momentos de aprendizado e de reflexões. Que possamos, a cada dia, nos esforçarmos para entender melhor e colocar em prática as lições trazidas por Jesus. Que a luz divina ilumine sempre o nosso caminho, para que possamos caminhar seguros pela estrada que Deus designou para nós. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.